Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai falar de diversas representações do tempo, para você bater o olho numa figura e já entender do que se trata. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Baseado na obra de Cesare Ripa, então, que é um livro, uma espécie de uma enciclopédia, falando dos símbolos que os artistas deveriam utilizar quando quisessem falar de temas que não são exatamente concretos, como, por exemplo, a morte, o tempo, as estações do ano, a virtude da prudência, a justiça, o medo, a morte. Todas essas ideias, para serem pintadas e comporem uma mensagem no final, deveriam ter alguns símbolos. E para facilitar das pessoas identificarem mais a mensagem, Ripa faz então essa grande enciclopédia de iconologia. E é baseada nela, então, que eu trouxe alguns elementos, algumas figuras relativas ao tempo. Então, vamos dar uma olhadinha em como que Ripa fala dessa descrição do tempo e como a gente, procurei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês como é que os artistas utilizam essas descrições. Então, vamos lá, como é que ele coloca a descrição, então. Ele coloca várias descrições. Eu coloquei aqui as que eu consegui um pouquinho mais parecidos, quadros um pouquinho mais parecidos aqui com essas descrições. Então, ele fala do zodíaco, associando justamente o tempo à passagem do zodíaco no céu, que está falando do movimento que a Terra faz ao redor do Sol, o movimento dos astros, planetas, enfim, porque o tempo, nesse sentido, ele é marcado com a passagem dos astros, o movimento do cosmos, na verdade, esse movimento dá a sensação, a relação com o tempo. A foice, aí representado muito como Saturno, que é um deus romano, justamente, que fala do tempo, que fala da sabedoria, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele aparece, carregando uma foice. O infanticídio simbólico, e aí ele é associado a Cronos, temos vários vídeos aqui falando de Cronos, então ele é retratado devorando, gente, fanciullo aqui é que ficou em italiano, uma criança, que vai falando justamente que o tempo devora aqueles filhos que ele tem, bem representação de Cronos na mitologia grega. E a roda e a balança também são representações possíveis, Então ele põe aqui o tempo representado com asas, que o tempo voa, O pé direito sobre uma roda, a roda toca o chão em um ponto, nunca está firme, mostrando que o presente é um momento indivisível entre o que passou e o que virá. A balança ou peso geométrico indica que o tempo ajusta e iguala todas as coisas. Aqui ele parece muito com Kairos, Vou colocar aqui para vocês um cardzinho com o vídeo falando sobre Kairos, o tempo oportuno, a oportunidade. Então, vamos dar uma olhadinha agora em algumas obras, como é que essas relações acontecem, Então, aqui é um mosaico, É um mosaico que estava no chão de uma cidade romana, onde aparece Aion, às vezes a gente pode falar como Uranus, o céu estrelado, aqui justamente com o zodíaco, em volta dele, que nem ele fala ali, e no caso Gaia, a mãe terra, com seus frutos, seus filhos deitada ali na frente. Então, aqui já vem uma das representações do tempo, relacionado ao zodíaco. Outro aqui é esse do fanticídio, de um tempo com a foice. Olha só, está bem com os elementos que o Ripa coloca, A foice, as asas nas costas e
devorando uma criança, né? Levando a criança aí para os pés. E uma coisa que ele comentou ali, agora eu vou falar um pouco mais, quando a gente vê essa questão do tempo com a foice, ou então a morte com a foice, eu brinco muito que o pessoal acha assim: ah, não, se aparecer a foice é porque vai cortar sua cabeça, né? A foice é para matar as pessoas. E não é, o símbolo da foice não é esse, nem da morte, nem do tempo. A ideia da foice é a colheita, que você usa a foice, né, para cortar ali o trigo, fazer a colheita da terra. Então, o tempo e a morte, que são sempre conceitos relacionados, gente, não tem como. Por quê? Porque a nossa grande preocupação com o tempo é que ele acaba. Então, se não fosse isso, a gente não está tão preocupado com o passar do tempo. Se você tivesse tempo eterno, você não estava preocupado. Então, a morte e o tempo, vou falar de algumas representações aqui, elas estão sempre muito juntas, né? E a foice dá essa ideia de colheita, finalização de um ciclo, frutos, né? Ou seja, quais são os frutos que você vai colher no final daquele ciclo que acabou, porque o tempo passou, o tempo acabou, né? Qual é a colheita que você vai ter? Por isso, então, ele vem com a foice, tá? Não é para matar a gente, não é. É para colher, né, as experiências, passar a régua ali e ver o que ficou de síntese, tá? Então, aqui, uma representação, então, do tempo, como esse Cronos, que vai devorar a sua criança, né, os seus próprios filhos, porque o tempo nos devora assim que a gente nasce. Partindo agora um pouquinho aqui, a gente tem essa obra maravilhosa, gente, olha só, vou até aumentar mais. Olha que coisa linda isso daqui, né? Eu adoro esse tipo de pintura, gente, por isso que eu pego eles para trazer para vocês, né? Então, é o tempo derrotado pelo amor, a esperança e a beleza. O amor, tá vendo aí que é um cupido nessa partezinha de baixo, né? Então tem o cupido tirando as penas das asas do tempo. Eu sei que é o tempo também, gente, não só porque está escrito, né, no nome, mas porque ele carrega a foice, é uma pessoa mais velha, que o tempo é sempre representado por esse acumular do tempo, então sempre é uma pessoa mais velha. Ele segura uma foice na mão e ele tem as asas, né, do tempo que passa rápido, que passa ligeiro. Então ele tem todos os elementos que permitem que a gente identifique ele como sendo o tempo. Ah, Renata, e como é que eu sei que essa outra é esperança? Aí eu vou deixar um card aqui também, que a gente tem a iconologia da esperança, e ela é relacionada justamente a temas marítimos, e a gente tem aí do lado uma âncora, tá vendo, no chão? Como se a esperança tivesse largado a âncora para pegar ali as penas das asas do tempo. Vou deixar o cardzinho aqui para vocês também poderem curtir a iconologia da esperança, né? E a beleza está ali, porque ela é linda, linda, maravilhosa, está ela ali também, certo? Então, aqui uma das representações do tempo. Um outro aqui, gente, que também eu achei essa pintura maravilhosa, e a gente já entra num outro aspecto da representação do tempo, da fugacidade do tempo, que são as vanitas, né? Vanitas é um termo que se refere muito a vaidades, né? A coisas fúteis, passageiras, vazias, digamos assim. E essas representações, então, na arte se chama vanitas. E elas têm sempre representações da morte e do tempo. Qual que é a ideia? É que o tempo passa. E se você fica, né, preso nas coisas da vaidade, aí é que o negócio não vai dar certo mesmo. Então, aqui, olha só, você pode falar, ah, é um anjo? Pode, você pode falar que é um anjo aqui, um anjo da morte, mas você pode pensar que é o tempo. É exatamente ele falando assim, olha, o tempo passa, está aqui passando. Então, ele tem essa representação do tempo, que o Ripa coloca lá atrás. Ele não tem a foice, mas ele tem uma arma, ele tem o elmo, ele tem toda essa parte de um caçador, né? Que seria mais ou menos a ideia ali da foice, também atualizada, digamos assim.
Ele tem alguns elementos das vanitas que a gente vai ver são muito comuns, que é a caveira, representando que no final de tudo, né, a maior passagem do tempo é a morte, uma vela que está apagada, né, porque nossa vida em algum momento se apaga. Ele tem esse globo representando justamente essa coisa instável, né, que ele fala lá no início, esse redondo, agora aqui no caso como um globo terrestre, que as coisas também passam, o dinheiro e o relógio, enfim, né? Não, tem uma ampulheta na frente também, tá vendo? Na frente da arma tem uma ampulheta. Então, tudo aqui remete ao vanitas, que é a passagem do tempo, e como a vida é fugaz, e como a gente se perde com besteiras, né, não? Então, tá aí mais uma representação do tempo. Esse daqui, gente, se você procurar por natureza morta, vai aparecer algo parecido com esse. Esse daqui é assim, é lindo e é terrível ao mesmo tempo, né? A questão da natureza morta, gente, eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu falava, gente, natureza morta, você chega lá, tem uma cesta de fruta, de pão, não sei o quê. É uma natureza morta porque não está viva, né? O fruto foi colhido, ele está vivo quando ele está na árvore, ele foi colhido, então ele está morto, né? Natureza morta. Mas a questão da natureza morta aí também, ela tem essa relação com vanitas, com a vaidade com o passar do tempo. Esse quadro, por exemplo, de início, ele pode parecer maravilhoso. Você bate o olho e fala, nossa, uma romã, uvas, que coisas, né? Mas preste atenção nesse quadro. Ele é terrível. Ele é terrível. Esse quadro é terrível, gente. Por quê? Olha só. Você está vendo que já está cheio de bichinho? O fruto já está meio podre. Você tem em cima um besouro ali, alguns, né, alguns insetos nessa flor branca. Embaixo, nesse fruto amarelo, ele já está caronchado. A romã também está aberta. Já tem as folhas estão carcomidas, né? Elas estão morrendo, então elas estão sendo comidas por bichos. Então, assim, é aquele tipo de quadro que estranha. E se você não entende que é um vanitas, você vai olhar e falar assim, eco, eco, que coisa nojenta, né? E, gente, assim, é para assustar mesmo. O cara que fez isso, né? Ele faz justamente para chocar, porque é como se o artista quisesse mostrar para a gente o choque de uma vida vazia, né, que vai virar alimento para os bichinhos mesmo, para ver se cai a ficha, e a gente se orienta, mais ou menos isso que ele quer, né? E por fim, trouxe aqui, esse é o último, né, que eu trouxe, que ele é vanitas total, né? Tá vendo que o nome é realmente vanité, né? Que é da vaidade, dessa fugacidade. E aqui ele tem tudo, né? Tem o tempo, ali na ampulheta, tem essa flor que já está retirada e que vai morrer em algum momento, parece uma chama, né? Ao mesmo tempo, e a chama também se apaga, então pode ficar tranquilo, qualquer um dos dois está valendo a representação, e a caveira, né? Ali no meio, mostrando o que acontece. Então, essa daqui são representações do tempo, o tempo no final relacionado com a morte, mas eu quero só fazer uma observação. Sempre vale a pena observar que o objetivo de falar sobre a passagem do tempo e a morte não é desesperar ninguém, não é ser uma pessoa de pensamentos negativos, né? Nada disso. Qual que é a ideia, gente? É valorizar a vida, não é temer a morte, é valorizar a vida vivida com profundidade, né? A vida vivida com sentido, com propósito, ela é uma vida preciosa que vale a pena, ela não é um vanitas, ela não é vaidosa, né? Então, pensar na passagem do tempo é fundamental para que a gente valorize a vida. Sempre falo, é como você ter pouca água e ter que atravessar um deserto. Se você tem água pouquinha, você vai cuidar dela com muito cuidado. Agora, se você tem um monte de água, a gente normalmente é displicente. E já falava Sêneca, a gente não pode ser esbanjador
na única coisa que a gente sabe que acaba, que é o nosso tempo. Então, não fique chateado, triste ou desanimado. Pelo contrário, vai para a vida imaginando a beleza que é a vida, a beleza que é o estar vivo e todas as coisas que a gente pode aprender e crescer. Por isso que lembrar-se da fugacidade é valorizar o que nós temos, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.